Vamos para a palavra do Senhor, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para dispensar e derramar sobre as nossas vidas. Curva a sua cabeça, Pai. Obrigada por esse culto, obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua voz que é inconfundível. Nós agora reverenciamos o Teu nome e a Tua palavra. Reverenciamos a autoridade da Sua palavra, a veracidade, o poder. Nós nos rendemos à Tua palavra. Nos rendemos à manifestação da Tua presença. Flui, Senhor, neste lugar. Flui, Espírito Santo, em nós. Fala conosco aquilo que o Senhor quer. Nós abrimos o nosso coração. Colocamos os nossos olhos em Ti. Fixamos os nossos olhos em Ti. Nós renunciamos todo pensamento, toda preocupação, tudo aquilo que está tentando competir com a Tua palavra, a nossa atenção. Nós daremos a atenção à Tua palavra e somente à Tua palavra. Fique à vontade, Espírito Santo. Fala conosco. Nos corrija, nos oriente. Trabalhe em nós o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que o Senhor compartilhou comigo para meditarmos nesta manhã é a respeito do temor e do medo. Temor ou medo? Eu confesso para vocês que não diferente das outras vezes em que eu venho aqui ministrar a palavra, eu estou sempre tremendo. Vocês não percebem, talvez. Estou sempre gelada. E alguém um dia falou assim, mas você faz isso tanto, né? E eu sempre penso a mesma coisa. Isso não tem a ver com a quantidade de vezes que a gente prega, tem a ver com o temor que a gente tem da palavra. Porque isso aqui não tem a ver comigo. Não pode ter a ver comigo, não pode ter a ver com aquilo que eu penso. Isso aqui é palavra de Deus. E se tem uma coisa que eu estou notando já há algum tempo, é que parece que o temor desapareceu. Eu não sei se você tem essa impressão de que nós perdemos a noção de temor e de reverência a Deus. Lá em casa a gente usa muito uma frase com os meninos, a gente fala assim, ué, do que você devia ter medo você não tem, do que você não devia ter medo você tem. Porque às vezes eu pego os meus meninos com uns medos tão bobos, medo tão besta, eu falo assim, esse aqui não tem que ter medo. Aí de repente uma coisa extremamente perigosa, os bichinhos estão lá cheios de coragem, sem noção do perigo. Então lá em casa a gente fala muito isso assim, ó, o que você tem que ter medo, principalmente para o Arthur, que é mais velho, o que você tem que ter medo você não tem, o que você não tem que ter medo você tem, eu não estou entendendo. E aí eu me lembrei que uma vez Jesus disse isso numa passagem. Ele falou lá em Lucas, capítulo 12, versos 4 e 5. Lucas 12, versos 4 e 5. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Jesus está falando a mesma coisa que a gente repete lá em casa para os meninos. Isso aqui você não tem que ter medo, isso aqui você tem. Ontem a gente estava lá no festival lá em Santa Bárbara, e assim, tinha uma multidão de pessoas, quem estava lá viu, né? E o Arthur estava assim, achando que estava na igreja conviva, né? Ele saía assim, sozinho, eu vou lá, eu vou aqui. Eu falei, meu filho, você não tem noção, olha quanta gente tem aqui. Você tem que ficar do meu lado. Mas por que eu tenho que ficar do seu lado? Porque isso você tem que ter medo de se perder. E às vezes eu penso que a gente é meio sem noção diante de Deus. Porque a gente tem medo de umas coisas que a gente não deve ter medo, porque a palavra de Deus é clara, você não precisa temer. Mas aquilo que a gente precisa temer, agora, não estou falando de medo, mas de temor, a gente não tem. Jesus está falando isso. Ele está falando assim, ó, meus amigos, não fica com medo de quem pode matar o corpo de vocês, não. Não fica com medo de quem pode roubar você. Não fica com medo de quem pode falar mal de você. Não fica com medo de quem pode trair você. Não fica com medo de quem pode acabar com a tua vida.
porque eles não podem fazer nada além disso. Mas Jesus fala assim, ó, eu vou mostrar para vocês a quem vocês devem temer. Vocês precisam temer aquele que tem poder para matar o corpo e lançar no inferno. E aí Jesus não está falando mais de medo, ele está falando de temor. Ele está falando, eu vou dizer para você que tipo de temor que você tem que ter. E nesse texto a gente encontra um paradoxo. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que fazer para não ter medo de quem pode nos destruir é temer a Deus. Para eu não ter medo do que todo mundo tem medo, eu preciso temer a Deus. E parece um paradoxo. Por que a gente talvez está tendo medo de coisas que a gente não deveria ter medo? Porque a gente não está temendo a Deus. Jesus não convida a gente a não temer quem pode fazer algum mal. Não temer quem pode tirar a nossa própria vida. Agora, quando ele diz assim, ó, vocês precisam temer aquele que tem poder para matar e lançar no inferno. Por alguns momentos na minha inocência eu pensei que estava falando do diabo. Mas o diabo não tem poder para matar e lançar no inferno, porque ele vai ser lançado no inferno. Ele não está falando para ter medo do diabo. O diabo não tem esse poder. Ele está falando dele mesmo. Vocês precisam temer a Deus. Vocês precisam temer a Deus. Porque vocês estão temendo o povo. Vocês estão temendo o que o povo está pensando de vocês. Vocês estão temendo o que vai acontecer. Vocês estão protegendo a casa. Vocês estão fazendo... Mas vocês não estão temendo quem pode definir o fim da sua vida e aonde você vai passar a eternidade. É forte. E aí, isso explica porque quase todos os discípulos de Jesus morreram como mártires. Presta atenção. Nenhum dos discípulos de Jesus teve uma morte suave, tranquila. Se você for na história, um vai ser pendurado de cabeça para baixo, outro vai ser jogado num caldeirão fervendo. Por quê? Porque eles realmente não temeram quem poderia matar o corpo deles. Eles não tiveram medo de quem poderia acabar com a própria vida deles. Antes eles temeram a Deus. Eu entendo dessa forma que para que eu vença os medos que vêm à minha direção, eu preciso temer a Deus. Porque uma vez que eu tenho temor de Deus no meu coração, aí sim, eu posso ser pendurada de cabeça para baixo. Porque o que homens podem fazer contra mim, gente, é só mexer com a minha vida aqui, terrena. Que é isso aqui comparado à eternidade. O verdadeiro temor está naquele que vai definir para onde a gente vai a hora que isso aqui acabar. Mas a gente não vê isso. A gente não vive assim. Nós precisamos temer a Deus. Porque é a maneira que nós nos relacionamos com Deus, o tamanho do temor que nós temos com Deus vai definir onde nós passaremos a eternidade. Mas esse não é o único motivo. A Bíblia é repleta de encorajamentos, dizendo não temas, não temas, não temas. Há estudos que dizem que existem 366 não temas na Bíblia. Um para cada dia do ano, até no bissexto. Não temas, não temas, não temas. Mas nesse texto eu percebo Jesus dizendo assim, ó, para você não ter medo, você precisa temer a Deus. É somente temendo a Deus que eu não vou ter medo. Agora, qual é a diferença entre medo e temor? Vamos diferenciar isso? Para não dar confusão na nossa cabeça? Qual é a diferença bíblica entre medo e temor? Quando é que eu sei que é medo? Quando é que eu sei que é temor? A Bíblia e os dicionários trazem um significado, uma explicação para a gente muito próxima, muito sinônima para essas duas palavras. Mas elas são absolutamente diferentes. A gente vai ver que a Bíblia traz para nós também essa diferença. Se abrir comigo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12, nós vamos ver uma coisa interessante. Filipenses 2, verso 12. Assim, pois, amados meus,
como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses: você precisa desenvolver a sua salvação como? Em temor e tremor. Agora, Paulo está dizendo para os filipenses que eles precisam desenvolver essa salvação. Mas se você for para João insiste que no amor não tem medo. Vamos lá comigo? 1 João 4,18. 1 João 4,18. Um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Talvez quando a gente lê esses textos, a gente pensa, poxa, de um lado a gente é exortado a ter temor. Do outro, a gente é orientado contra o medo. Que confusão é essa? Não é confusão nenhuma. Na verdade, isso se complementa. Porque se a gente olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses, e o que João está dizendo, eles estão dizendo uma só verdade. Temer a Deus vai te levar a superar os seus medos. É quando nós tememos a Deus que nós temos os nossos medos superados. Porque quando nós tememos a Deus, nós desenvolvemos a nossa salvação. E isso fala de estar cada vez mais envolvidos com a santidade de Deus. Isso significa que é temendo a Deus que os nossos medos vão ser superados. Então, para não ter medo, eu preciso temer a Deus. Jesus vai dizer, não temas, parece contraditório, porque depois ele fala assim, vocês têm que temer a Deus. Mas ele está fazendo essa afirmação baseado no amor de Deus. E por causa desse amor, ele cuida de nós. Então é no amor de Deus, nós tememos a Deus, por causa do amor de Deus, que vai nos levar por um caminho, onde nós vamos lançar fora e vencer todo medo. Amém? Vocês estão aqui comigo? Está fazendo sentido? Amém? Então a gente vai entender que a palavra medo vai levar para um lado de pânico, susto, temor. Já a palavra temor, ela tem um viés, ela tem um lado, um trilho que fala sobre respeito, sobre reverência, sobre adoração. Então, algumas simples diferenças. O temor de Deus, por exemplo, ele é aprendido. Nós precisamos aprender a temer a Deus. Agora o medo a gente não aprende. O medo a gente já nasce com ele. É ou não é? Essa semana nasceu a minha sobrinha. Desse tamanho assim, ó. Ela treme de medo. Já nasceu com medo. Porque tudo é muito estranho. Então o medo é uma coisa que você já tem. Agora o temor você tem que aprender. Medo é uma coisa que já nasce com a gente. Mas o temor nós precisamos aprender. Salmos 34:11. O Senhor diz, venham meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Eu ensinarei vocês a me temer. Porque o temor ele é aprendido. O temor ele é um elemento de fé. Por quê? Porque nasce da nossa consciência de quem Deus é, da manifestação do que Ele faz. Logo, se eu não conheço a Deus, se eu não tenho consciência da sua grandeza, da sua magnitude, dificilmente eu vou temê-lo. Porque o temor, ele vem de fé, ele vem de uma consciência. Um exemplo bíblico é todas as vezes que Jesus operava um milagre, as pessoas ficavam temerosas, elas tremiam, elas ficavam, o que é isso? Nós estamos diante de um poder de Deus que nós não conhecíamos. Então nós começamos a temer e a reverenciar. O medo, ele nos leva a se esconder da presença de Deus. O medo sempre vai te levar a se esconder. Onde a gente vê isso? Lá no Éden. Lá no Éden, Adão e Eva estão fugindo de Deus, fugindo da sua responsabilidade após o pecado. Isso é medo. Agora, o que o temor faz? O temor faz com que a gente se aproxime de Deus. O medo te distancia, o temor te aproxima. Como? A palavra de Deus diz em Salmos 25:14.
Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade não tem como ter a distância, intimidade é perto, certo? É para quem? Para aqueles que o temem. Quando tem temor, tem proximidade. Quando você teme a Deus, quando você está diante de um iminente pecado, de um erro que você vai cometer, você corre para Ele e não dele. Isso é temor. Mas talvez muitos de nós estamos tendo um relacionamento com Deus baseado no medo. Aí a gente peca, a gente sai fora. A gente desiste. Isso é medo. E eu me preocupo com uma geração que eu tenho a sensação que perdeu o temor a Deus. Isso é muito visível. Perdemos a consciência da grandeza, da magnitude de Deus. Perdemos a noção do tamanho de Deus. Perdemos a noção do poder de Deus. Parece que tudo se resume no amor a Deus, do amor de Deus. E Deus me ama tanto que Ele quer me ver feliz. E Deus me ama tanto que Ele me entende. Deus me ama tanto que Ele sabe por que eu fiz isso de errado. A gente perdeu noção de quem Deus é. A gente perdeu noção da justiça. E a gente está vivendo a nossa vida carregando o nome de cristão, mas não tem um mínimo de coerência. A gente está vendo cada escândalo, cada vergonha aí fora, porque perdemos o temor. Parece que agora a gente só fala do amor, a gente esquece do temor. A gente esquece de temer. Agora, o que é temor, pastora? Primeiro eu vou definir para vocês o que não é temor, ok? O que não é temor? Temor não é ter medo. Temor não é ficar assustado com Deus. Porque se Salmo 25:14 está falando que a intimidade do Senhor é para os que o temem, como é que eu tenho intimidade se eu tenho medo? Então, como é que eu tenho medo de Deus e tenho intimidade? Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento, é isso que Deus quer. Então, temor não é medo, não é estar com medo. Mas o que é o temor do Senhor? Olha o que diz Provérbios 8:13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 8:13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Resumindo, o temor do Senhor é honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, fazer do interesse dele o nosso interesse. O temor do Senhor é amar o que Ele ama, é honrar o que Ele honra, é odiar o que Ele odeia, é detestar o que Ele detesta e fazer do interesse dele o nosso interesse. O temor do Senhor, pode passar o próximo slide. É uma disposição interna que produz medo, terror e até pavor diante do simples pensamento de ofender a Deus. O simples pensamento de poder estar ofendendo a Deus me dá terror, dá medo. Isso é temor. É um sentimento profundo de respeito, de obediência, de reverência. É lá dentro. Eu preciso do temor do Senhor, meus irmãos, mais do que nunca nós precisamos temer a Deus. Estamos tendo medo de coisas que Deus falou que nós não precisávamos temer. E não estamos temendo a Deus. Temer a Deus é amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Nós precisamos resgatar o nosso temor à presença de Deus e à sua palavra. A reverência. Em 2005, eu fiz intercâmbio, eu tinha 16 anos, na Rússia. E as salas de aula lá eram muito tradicionais. Em que sentido? Quando o professor
botava o pé na porta, todo mundo tinha que levantar e ficar de pé. E só sentava a hora que ele deixava. E se ele não falasse para sentar, você ficaria em pé sem questionar. Teve uma época assim no Brasil, não teve? Não se manifeste, que saberemos a sua idade. Reverência. Tem uma autoridade aqui. Não estou dizendo que a gente tem que voltar a fazer assim, mas eu acho que algumas práticas que a gente teve eram pedagógicas, sabe? Porque hoje em dia, o professor entra na sala de aula, o aluno falta tacar o estojo na cabeça dele. O professor tem que gritar, berrar. Ele é maltratado. O professor é desonrado e ele é uma autoridade dentro da escola. Professores estão sendo mortos. Os professores, daqui um dia não tem mais professor. Mas por que essa geração está fazendo isso com os professores dentro da sala de aula? Porque elas estão fazendo isso com os pais dentro de casa. Porque perdemos a noção de reverência. Perdemos a noção de quem é autoridade. Perdemos a noção de quem a gente é. E eu vou dizer para você, a gente vai ver aqui daqui a pouco, existe um monte de promessa de Deus para quem o teme. E existe um monte de maldição que alcança aqueles que não temem a Deus. É muito sério, gente. Aí não tem temor, não tem reverência dentro de casa, não tem reverência na escola, chega aqui na igreja, não tem reverência. A gente se tornou consumidor. Tipo assim, a palavra que sai daqui tem que preencher aquilo que eu quero. Porque se não tá satisfazendo, não tá me respondendo, eu procuro outra igreja. Ou melhor, eu vou no YouTube. Aí chega aqui na igreja, a gente não respeita a autoridade humana, mas pior do que isso, autoridade divina. A gente está no culto, no WhatsApp, no Instagram, ao mesmo tempo. Perdemos a noção do temor. A gente precisa resgatar o temor à presença de Deus e a sua palavra. A gente vem para o culto como a gente estivesse indo para o shopping. A gente vem para o culto como se estivesse indo na lanchonete. Lá em casa sempre a melhor roupa foi estreada no culto de domingo à noite, desde quando eu era pequena. A gente vem para cá com a mesma mentalidade como se a gente tivesse ido, sei lá, no cinema. Falta reverência. Mas pastora, a Deus está em todos os lugares, sim. Existe duas coisas, gente. Uma coisa é a onipresença de Deus. A onipresença de Deus é o fato de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está lá na sua casa, a hora que você está tomando banho, a hora que você está dormindo, Ele está lá. Mas a segunda coisa é a presença manifesta de Deus. É diferente. A presença manifesta de Deus está em momentos específicos. Quer dizer que se não tem uma presença manifesta, Ele não está lá? Não, tá por causa da onipresença, mas tem um momento que Ele manifesta essa presença. E eu preciso dizer para você que a nossa reunião aqui como igreja é um desses momentos. Porque Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Então quando a gente se reúne como igreja, tem uma presença diferente, tem uma atmosfera diferente, tem um mover diferente. Ou deveria ter. Mas por que às vezes o culto não tem essa reverência, não tem essa atmosfera? Talvez porque a gente perdeu a noção de onde a gente está. Eu amo a Igreja Conviva e eu amo como vocês reverenciam a palavra de Deus, de verdade. Estou falando aqui porque viajo por aí. Eu amo quando na hora da pregação está esse silêncio absoluto. Só tem uns bebezinhos, mas está tudo bem. Eu amo quando às vezes na hora da palavra eu vou dar uma volta lá fora e está deserto. E está todo mundo aqui dentro, ouvindo a palavra. A gente precisa resgatar o temor. Agora eu vou te dar alguns motivos para você temer a Deus. Rapidamente. Primeiro motivo. Nós precisamos temer a Deus, porque o temor a Deus é o nosso tesouro. Vamos repetir. É o nosso tesouro. Fala comigo. É o nosso tesouro. Está lá em Isaías 33:6.
Isaías 33:6 diz assim, ó: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria, conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. O temor do Senhor será o seu tesouro. Não. O seu tesouro não são seus filhos, tá? Donas Florindas de plantão. Não é o tesouro. Seu tesouro não é sua conta bancária e nem a casa que Deus te permitiu comprar. Esse não é seu tesouro. O seu tesouro é o temor a Deus. Porque o dia que nós tememos a Deus, nós vamos criar os nossos filhos para Deus. Nós vamos administrar os nossos recursos para Deus. A gente põe direção, a gente põe rumo, a gente põe limite. O nosso tesouro é o temor a Deus. A palavra de Deus fala assim, ó: aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Se o nosso tesouro é o nosso filho, como a dona Florinda sempre fala para o Kiko, o nosso coração está lá. E a gente vai fazer tudo para agradar. Aí a gente vai proteger demais, a gente vai mimar demais, a gente vai errar, a gente vai dizer menos não. A gente vai deixar aquele pecadorzinho fazer o que quiser. Aí a hora que ele vira um ser humano grande, ele não sabe lidar com não, com limite. Primeira dificuldade na vida, ele quer se matar. Porque ele não aprendeu o limite e tem temor dentro de casa. O temor do Senhor é o nosso tesouro. Se o nosso tesouro for qualquer outra coisa que não for o temor do Senhor, toda a nossa vida vai girar em torno de algo errado, algo que não é plano de Deus para nós. Salmos 19:9. Salmos 19, do 9 ao 11, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. O temor do Senhor é mais desejável do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Segundo motivo pelo qual você deve temer a Deus, é porque o temor do Senhor é fonte de sabedoria. Fala comigo, fonte de sabedoria. Isso, está lá em Provérbios 9, do 10 ao 12. Provérbios 9, do 10 ao 12. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Porque por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e os anos serão acrescentados à sua vida. Se você for sábio, a sabedoria será a sua recompensa. Se for zombador, sofrerá as consequências sozinhos. Gente, crente que não teme a Deus é crente sem sabedoria. Crente que não teme a Deus é crente sem sabedoria. E às vezes eu topo com os crentes sem sabedoria. E eu penso assim, meu Deus, como que essa pessoa está fazendo isso? E conhece a palavra. Logo o Espírito Santo fala para mim, falta temor. Falta temor. Porque o dia que essa pessoa teme a Deus, as pessoas gostam de falar isso para mim. Ai, pastora Bruna, você é tão sábia. As pessoas acham que eu fico estudando noite toda. As pessoas acham que às vezes eu não como, não durmo. Só tem uma coisa que eu preciso prestar atenção, é temer a Deus. Porque é o começo de toda a sabedoria. Você quer ser sábio? Você precisa de sabedoria financeira na sua casa, no seu trabalho. Você precisa de sabedoria? Teme a Deus. Reverencie a Deus. Trate a Deus como o que de fato Ele é, não aquilo que você quer que Ele seja. Trate o Senhor do tamanho que Ele é. Não reduza Ele ao que você quer. Entenda que é Ele a autoridade, você só obedece. Treine, aprenda o temor. Provérbios 15:33. O temor do Senhor é instrução de sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Jó 28:28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. Tem muito crente que não é sábio porque não teme a Deus. Porque se você temer, você vai ser a pessoa mais sábia, a pessoa mais instruída, mais inteligente. E não é sabedoria humana, tá? Não é inteligência que a gente estuda, que a gente decora, que a gente... Não é isso. É algo que só pode vir de Deus.
É uma estratégia que só pode ser de Deus, porque você não estudou para aquilo. Deus te dá uma graça. Terceiro motivo que você tem que temer a Deus. O temor do Senhor é a garantia de felicidade dentro da sua casa. O temor do Senhor é a garantia de felicidade do seu lar. Você precisa ser feliz na sua casa? Amém? A palavra de Deus está falando isso, está gritando para mim em Salmos 128. Vamos lá. Salmos 128, de 1 a 6. Bem-aventurado, que significa bem-aventurado, igreja? Feliz, muito feliz, mais do que feliz. Uma palavra que não existe, então fica bem-aventurado. Todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Você vai ser bem-aventurado e próspero. A sua mulher vai ser como uma videira frutífera dentro da tua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que você veja os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. É o temor do Senhor que traz felicidade para dentro de casa, gente. Não é dinheiro. É temor. É o temor do Senhor que vai transformar a sua casa em um lar. É o temor do Senhor que vai fazer mulheres obedecerem ao padrão bíblico para ser mulher. É o temor a Deus que vai fazer homens obedecerem e viverem segundo o padrão bíblico de hombridade. É o temor do Senhor que vai fazer filhos andarem em obediência aos seus pais. A garantia da felicidade, segundo esse texto, é: teme ao Senhor. Quarto motivo pelo qual você precisa temer a Deus. O temor nos afasta do pecado. Repita comigo: o temor me afasta do pecado. Provérbios capítulo 16, versículo 6. Mas nós vamos ler Bíblia hoje, hein, gente? Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. Agora presta atenção. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Se eu não tenho temor a Deus, eu não me desvio de pecado. Eu vou cometendo, peço perdão, depois eu faço de novo, peço perdão, faço de novo, peço perdão. A gente acha que Deus é besta. O temor do Senhor me faz desviar do pecado. O temor do Senhor me afasta do pecado. Em Êxodo 20, 20, Deus faz um convite para o povo de Israel. E através de Moisés, Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor do Senhor esteja em vocês e os livre de pecar. Não tenham medo. Deus veio prová-los. Por quê? O povo estava com medo de subir no monte, lá onde acontecia os trem, tudo barulhento, fumaça, relâmpago, trovão. O povo falou assim: vai lá, você, Moisés, traz o recado para nós, não vamos subir lá não. E Moisés falou assim: não tem medo não, gente. Deus está fazendo isso para provar vocês, para experimentar vocês. Para quê? Para que o temor dele esteja em vocês e os livre de pecar. Porque enquanto você não tiver temor do Senhor, você vai continuar pecando e pecando e achando que está tudo bem. Moisés está falando assim: não tenha medo. Isso é para você ter temor. Não tenha medo, você tem que ir lá experimentar a face de Deus, para que você comece a temer, para que você tenha noção do Deus que você está servindo, para que você tenha noção do tamanho do Deus que tirou a gente do Egito. É engraçado que Moisés vai ser tirado de dentro do palácio, de todo o conforto, da riqueza. Ele era príncipe. E ele vai para o deserto, e lá ele tem um encontro com a sarça ardente. E depois, quando ele vai guiar o povo no deserto, gente, você não vê Moisés falando assim em nenhum momento: ah, eu preferia estar lá no Egito. E ele morava no palácio. Agora o povo de Israel, que era escravo no Egito, eles falavam assim: ah, era melhor comer as cebolas do Egito do que ficar aqui comendo esse maná todo dia. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. O Moisés, que morava no palácio, não falava isso, mas o povo falava. Por quê? O povo tinha saudade da chicotada. Por quê? Porque Moisés tinha tido uma experiência com a glória de Deus na sarça ardente.
E aí quando Moisés fala para Faraó, deixa meu povo ir, ele está falando assim, ó, não está falando assim, ó, deixa meu povo ir para a terra prometida. Ele está falando, deixa meu povo ir adorar no deserto. Deixa o povo ir adorar a Deus no deserto. Porque antes de entregar a terra prometida, eles precisavam conhecer o Deus da promessa. Porque se você não conhece a promessa, o Deus da promessa, a terra prometida se torna idolatria para você. Você acha que aquele é o seu fim. E tudo gira em torno daquele lugar. É o temor a Deus que vai. Agora, por que o povo está murmurando, pecando? Porque não teve contato com a grandeza, não teve temor. Achou que o Deus que eles estavam servindo era um Deus. E por isso que Moisés sempre falava assim, ó, me mostra a tua glória. Eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. Moisés já tinha havido água se tornar sangue, um monte de rã, gafanhoto. Ele já tinha havido vara transformar cobra, pega a cobra, vira vara de novo. Ele já tinha havido tanta coisa visto. E ele falava assim, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. Por quê? Porque é isso que vai me dar temor. E é esse temor que vai me livrar de pecar. Agora a gente fica criando para nós um Deus soft. Um Deus que concorda com tudo que a gente faz. Afinal de contas, Ele é amor e Ele quer a minha felicidade. Mentira do diabo para você. Para que você não tema a Deus. E vá andando segundo o seu próprio entendimento. E vai dar ruim. Se não temermos a Deus, não levaremos o pecado a sério. E a consequência do pecado é enorme. As consequências de uma vida de pecado são enormes. Você quer ver mais uma coisa? Um criminoso pode amar a Deus. Pergunta para um criminoso, alguém que está lá na cela, você ama a Deus? Amo. Um corrupto pode amar a Deus. Pergunta para alguém que está em franca corrupção, se ele ama a Deus. Amo. Um adúltero pode amar a Deus. Pergunta para alguém que está em adultério se ele ama a Deus. Amo. Qual é o problema? Eles não temem a Deus. Porque às vezes falar que ama a Deus vai te levar a fazer coisas que ferem a santidade de Deus. Por isso que mais do que o amor, você precisa do temor. Porque é amando a Deus que a gente faz as coisas erradas. Mas temendo a Deus, a gente tem esse entendimento que nada pode ser escondido do Senhor. É temendo a Deus que eu vou pensar 2 vezes antes de falar mal do meu irmão, porque Deus está me ouvindo. Porque o meu irmão nunca vai saber o que eu estou dizendo, mas Deus está sabendo, Ele está ouvindo. Por que a gente faz fofoca? Por que a gente fala mal um do outro? Por que a gente distrata? Por que a gente conta mentira? Porque a gente não está temendo a Deus. Porque é o temor a Deus que desvia a gente do pecado. A gente teme que fulano fique sabendo que eu falei isso dele. Mas a gente não teme a Deus que ouviu o que você falou. E está vendo você levantando as mãos. Perdemos a noção. A raiz de toda e qualquer desobediência, a raiz de todo pecado é a falta de temor ao Senhor. Porque o dia que você tiver temor do Senhor, você não vai trair a sua esposa, nem em pensamento. Porque o pensamento, ele está lá. Ele está no pensamento. Não tem para onde fugir. 5º motivo para você temer a Deus. Quem teme a Deus dura para sempre. Quem teme a Deus dura para sempre. Isso fala de vida eterna. Mas o texto que nós já lemos aqui de Salmos 19:9 diz assim, ó: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Porque uma vez que você teme a Deus, você entrega a sua vida para Deus, você tem a vida eterna. Por que dura para sempre? Porque é temor a Deus. Para ficar claro, Lúcifer tinha acesso à glória de Deus, não tinha? Lúcifer tinha acesso à face de Deus, não tinha? Mas ele não tinha temor, então ele não durou para sempre. Adão e Eva andavam no jardim com Deus, não andavam? Conversavam com Deus todos os dias, não conversavam? Mas não tinham temor, por isso eles não duraram para sempre. Temor, reverência. Você pode estar face a face com Deus hoje, mas se você não temer o Senhor, você não dura para sempre.
Sexto motivo para você temer a Deus: o temor do Senhor amadurece a santidade. O temor do Senhor amadurece a santidade. Preste atenção aqui. O atributo que Deus tem, que supera todos os seus atributos, é a santidade. Por quê? Porque lá diante do trono do Senhor, os anjos não estão cantando amor, amor, amor. Lá no trono do Cordeiro, eles não estão cantando fiel, fiel, fiel. Eles não estão cantando bom, bom, bom. O que eles estão cantando? Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando você vê as revelações do trono, dos céus, parece que eles não têm outra coisa para dizer. É só santo, santo, santo. E é o temor do Senhor que amadurece a minha santidade. Por quê? Porque a santidade para os filhos de Deus não é opcional. 1 Pedro capítulo 1, do 14 ao 17. 1 Pedro 1, 14 ao 17. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Uau! A santidade não é opcional para os filhos de Deus. 2 Coríntios 7:1, Paulo está dizendo: amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Como que a gente se purifica? Aperfeiçoando a santidade. A santidade é amadurecida no temor de Deus. Preste atenção. A sua santidade não é amadurecida no amor de Deus. A sua santidade não é amadurecida no amor a Deus. A sua santidade é amadurecida no temor de Deus. E a santidade, ela é um processo. Ninguém se torna santo de um dia para o outro. Ela é um processo. E o que está me amadurecendo na minha santidade? Porque sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Como é que eu desenvolvo isso? Temor. Temor ao Senhor. Tem muita gente que ama Jesus, mas não teme a Deus. Amo Jesus, mas eu não temo a Deus. Então eu pego da Bíblia aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é bom, aquilo que eu concordo. É o temor do Senhor que aperfeiçoa a santidade em nós. Quanto mais temor, mais santidade. Quanto mais temor, mais santidade. Mais santidade. Mais consciência de que Ele está vendo, não o que está acontecendo aqui fora, mas tudo que passa por dentro de mim. Quanto mais temor, mais santidade. E é por isso que diante do trono ninguém consegue ficar de pé. Porque Ele é santo. Mais temor, mais santidade. Mais temor, mais santidade. Existem promessas para aqueles que temem a Deus. Promessas. O que Ele está dizendo? Eu prometo para você que se você temer a mim, olha o que vai acontecer. Promessas para quem teme ao Senhor. Olha aqui, pode passar, Júlio. Salmos 31:19. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem, que à vista da humanidade concede àqueles que se refugiam em ti. Ele está dizendo assim, ó, a bondade para quem me teme vai ser grande. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os anjo do Senhor está acampado ao redor de todo mundo? Não, daquele que os teme. A promessa para você é que se você temer a Deus, tem anjo acampado ao seu redor, te livrando de coisa que você nem sabe. Salmos 33:18. Os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem, para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal. Os olhos do Senhor se voltam para você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Eles estão sobre aqueles que temem.
Tem noção do que é perceber Deus te olhando? Deus te olhando. É tão bom quando os meus filhos estão sobre os meus olhos. Eu posso intervir, eu posso ajudar, eu posso ensinar. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Provérbios 22:4. O galardão da humildade é o temor e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Galardão da humildade e do temor, riqueza, honra e vida. Se você quer riqueza, honra, vida, tema ao Senhor. Salmos 34:9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada faltam aos que o temem. Não vai te faltar nada, porque Ele é o seu pastor. Nada falta para aqueles que o temem. Provérbios 10:27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da sua vida abreviados. A promessa de Deus para quando nós o tememos, Ele aumenta os nossos dias. Eu falo para os meninos lá em casa: você quer viver bastante? Teme a Deus, honra pai e mãe. Eu não preciso que você me obedeça para me satisfazer, eu falo para eles. Eu preciso que você me obedeça para você viver bem, para você viver bastante, para você não morrer cedo, porque essa é a palavra de Deus. Como temer a Deus? Como temer? Como? Preciso ser mais prática com vocês agora. Como você vai temer a Deus? Além de ler a Bíblia, além de se relacionar com Deus na sua casa, além das disciplinas espirituais, além disso, eu preciso dizer para você que para você temer a Deus primeiro, você precisa tirar os olhos de você mesmo. Tire os olhos de si mesmo e coloque os seus olhos em Deus. Por que, pastora Bruna? Porque a gente tem medo de Deus, sabe por quê? Porque a gente tem medo de ir para o inferno. A gente tem medo de Deus, a gente faz as coisas com medo de Deus, porque a gente tem medo de ir para o inferno. E isso fala sobre nós, a gente está amando mais a nós do que a Deus. A gente está mais preocupado com a gente do que com Deus. Então tira os olhos de você e coloca os olhos no Senhor. Você vai automaticamente temer Ele. Mas enquanto os seus olhos estão em você mesmo, você vai viver com medo de ir para o inferno. E não é sobre isso. É muito mais que isso. Segundo, como temer a Deus? Entenda o quão grande Ele é. Tenha consciência dessa grandeza. Para temer a Deus, eu preciso conhecer a Deus. O nosso temor a Deus está limitado ao nosso entendimento da sua grandeza. Quanto mais eu entendo a grandeza dele, mais temor eu tenho. Quanto menos eu entendo a sua grandeza, menos temor eu tenho. Pastora, explica isso. Isaías 40:12. Isaías 40:12. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o pó da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Sabe o que esse texto está dizendo? Eu vou parafrasear para você ter um vislumbre do temor de Deus agora, aí onde você está. Planeta Terra tem 71% da superfície do planeta Terra é água. 71% da superfície do planeta Terra é água. Essas águas estão distribuídas de várias formas, entre elas Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Ártico. Essas águas de todo o oceano, quem já foi para a praia aqui? Oh Deus, é pouquinho, né? O mar é pequenininho, né? O texto está dizendo assim, ó.
Ele mede as águas do planeta na palma das suas mãos. Ele faz uma concha e põe toda a água que a gente tem no planeta na mão. Sabe o que significa essa grandeza que você tem que entender? Nós vivemos no planeta Terra, Via Láctea. A estrela mais próxima da nossa Terra, além do Sol, está a 4,3 anos-luz de distância. A estrela mais perto do nosso planeta Terra, além do Sol, o Sol é uma estrela que ele está mais perto. Mas depois do Sol, a estrela que está mais perto está a 4,3 anos-luz de distância. Se você entrasse num avião agora e fosse direto para a Lua, por exemplo, sem parada, sai do avião aqui e vai direto para a Lua, você vai levar 19 dias para chegar lá. 19 dias da Terra até a Lua, sem parar. Agora, se você quer ir até o Sol, você tem dimensão da distância entre o Sol e o planeta Terra? Se você entrar num avião agora, num voo sem paradas, em direção ao Sol, você levaria 21 anos. 21 anos andando num voo sem parada para você chegar até o Sol. É que anos-luz não faz sentido pra gente, então vamos fazer a velocidade do avião, tá bom? Agora, se a gente entrasse no avião e fosse em direção a essa estrela mais próxima da Terra, sem paradas, nós levaríamos 51 bilhões de anos. 51 bilhões de anos para chegar à estrela mais próxima. Que é a estrela que você vê à noite, a hora que você olha para o céu, e que você nem valoriza? 51 bilhões de anos dentro do avião, aí você chega dela. A gente vive numa galáxia pequenininha comparada ao tamanho do universo. Isso é só na nossa galáxia. Quantas outras existem? Sabe o que o texto de Isaías está dizendo? Ele mede o universo com a palma da sua mão. Ele mantém todas as coisas funcionando. Se você tiver um contato com a criação, você vai ver a glória de Deus. Aí, para um Deus que mede o universo com a palma da sua mão, o que é seu problema mesmo? Qual é a sua dificuldade mesmo? O que você está achando que Deus não está vendo mesmo? O que você está pensando que Deus não pode fazer mesmo? Se você não temer a Deus, você vai ter medo dele. Porque ele é terrível e grande e absoluto. Você nunca vai encontrar Deus numa atmosfera onde não há respeito máximo por ele. Você nunca vai perceber Deus numa atmosfera onde ele não é reverenciado. Salmos 89:7. Salmos 89:7. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível. O que é a Assembleia dos Santos? Isso aqui, ó. Nessa Assembleia existe temor, mais do que todos os que o rodeiam. Você pode aí no seu lugar ter um vislumbre do temor a Deus. A gente não vai cantar agora. A gente não vai levantar e nem apagar a luz. A gente vai ficar do jeito que a gente está e presenciar em reverência a presença de Deus. Aí onde você está? Aí onde você está?
coisa mais sábia que você pode fazer é temer a Deus. Mais do que você teme as pessoas, mais do que você teme a falta de dinheiro, mais do que você teme essa enfermidade. Eu quero te deixar muito à vontade agora. Eu vou te dar 3 minutos para você fazer o que o temor do Senhor está te levando a fazer agora. 3 minutos. Estende as suas asas sobre nós agora. Eu vejo uma asa gigante sobre esse lugar agora. Uma grande asa. Uma grande asa. Uma grande asa. Os meus medos, o que são os meus medos? Sentindo é um pouco de temor, é um peso de temor. O que você está sentindo não é humano, não é emoção, não é uma experiência, é temor. Não é uma experiência, não é uma emoção, é temor. Não é medo, é temor. Mais grande e temível que seja, nós ainda queremos mais. Senhor, pode aumentar a intensidade da sua presença. Pode aumentar a intensidade da sua presença. Você que está em casa, onde você está agora assistindo esse culto, o temor do Senhor está invadindo aí onde você está. Consciência, a grandeza, majestade, majestade.